Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa, a mais uma escola bíblica. O nosso lugar favorito para juntos nos sentarmos, estudarmos a Palavra de Deus e conhecermos juntos a sua vontade para a nossa vida. Temos tido a oportunidade de estudar variados temas. Nos últimos programas temos estudado o tema de Atos dos Apóstolos, este livro tão especial que nos conta como foi a vida dos discípulos depois de que Jesus tenha sido levado nas alturas dos céus, aquilo que Deus nos deixou para ser um exemplo da estrutura da Igreja, da forma como a Igreja deve agir e, em cima de tudo, historicamente dizer que foi o início da Igreja, a primeira Igreja, aquela que é chamada como a Igreja primitiva. Temos tido a oportunidade de contar com vários convidados que nos têm ajudado a desenvolver estes temas, em especial este. Temos contado com a presença do pastor Artur Machado, que uma vez mais se encontra no nosso meio. Pastor Artur, obrigado por estar aqui. É com prazer que estou uma vez mais convosco para analisarmos desta feita esta primeira viagem missionária de Paulo. E porque queremos realmente conhecer mais, não vamos perder mais tempo, vamos já entrar no nosso sumário, aquilo que é o resumo daquilo que vai ser a nossa lição de hoje. Pastor, qual é o sumário de hoje? Então, o sumário de hoje é, certamente que o Evangelho deveria ser anunciado tanto aos gentios como aos judeus. Esta era uma mensagem que, lenta mas seguramente, os primeiros cristãos judeus estavam a começar a perceber. Estavam a começar a perceber, não foi fácil, não é? Mas depois eles foram realmente aceitando e vamos ver o que a Bíblia nos ensina, como é que ela nos explica que foi o desenvolvimento desta mensagem. Para tal, vamos abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 13, e este será, sem dúvida, hoje o capítulo que nos vai ajudar a compreender este bonito momento. Atos 13, a partir do versículo 38 e o versículo 39. Então, Atos 13, 38 e 39 dizem-nos o seguinte: Sejai-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este que vos anuncia a remissão dos pecados e de todo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Aqui vemos a diferença, não é, daquilo que foi apresentado por Moisés, por aquilo que é apresentado pelo próprio Cristo. Não é contrário, é mais abrangente, é assim que podemos ver. Vemos que este anúncio vai ser levado para fora, então, para os gentios, e vai ser levado por Paulo e por Barnabé. Estes dois homens vão partir numa viagem tão importante. O que é que Lucas nos relata? Como é que Lucas nos mostra esta viagem? Então, esta viagem começa na cidade de Antioquia. Lembremos-nos que a cidade de Antioquia vai ser uma das cidades-chave para as viagens de Paulo. E é também uma igreja que nos mostra um ministério que é multidisciplinar, se nós assim podemos dizer. Tem vários dons. Diz-nos o livro dos Atos que havia profetas, havia mestres como Barnabé, Simeão, uma série de pessoas, não é? E é nesta igreja tem vários ministérios, portanto, baseados nos dons, nas capacidades que Deus nos concede, que o Espírito Santo vai dizer: separem Paulo e Barnabé para o ministério que eu os tenho enviado. Este ministério vai levar a Igreja fora das fronteiras da Palestina. Ela vai entrar, portanto, num território que até ali não tinha sido tinha sido visitado. E eles vão começar, justamente, diz-nos aqui que eles vão realmente, em primeiro lugar, vão para um sítio que é conhecido, não do Paulo, mas do Barnabé. Porque Barnabé era natural de Chipre e é para lá que eles se dirigem. Ou seja, embora eles vão entrar num território que não tinha sido ainda penetrado, digamos, pelos cristãos, mesmo assim eles vão a um local que era conhecido de Barnabé. Portanto, eles vão começar pelo mais conhecido, partir do mais conhecido para o completamente desconhecido. Como tinha sido mesmo o comandamento de Jesus, que tinha dito primeiro em Judeia, Samaria e toda, não é? Exatamente. Ou seja, eles estavam a seguir o padrão. Exatamente. Já que é difícil à Igreja arriscar em território gentílico, não é? Vamos mesmo assim partir do conhecido para o desconhecido. Exato. Barnabé é natural de Chipre, é para lá que eles vão e é para lá que eles começam. E nesta primeira viagem nós vamos encontrar aquilo que será o padrão de todas as outras viagens missionárias. Paulo vai às sinagogas, ele prega e normalmente vai haver aqueles que aceitam e vai haver aqueles que rejeitam. Aqui, logo em Chipre, nós vamos notar que há ali uma pessoa
que é muito próxima do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul era um magistrado Exato. que, portanto, governava aquela ilha. E tinha aqui uma pessoa que é-nos dito que era um encantador, um falso profeta, chamado Bar Jesus. É engraçado, tinha um nome muito parecido com o Jesus que Paulo ensinava. E o apóstolo Paulo justamente prega a mensagem, repreende aquele falso profeta, e este procônsul, ele realmente aceita esta mensagem que vem do Evangelho, esta mensagem deste Jesus Cristo. Convém aqui nós fazermos até um pequeno parênteses. O cristianismo entra no Império Romano, um império cheio de religiões. Havia religiões para todos os gostos e feitios, tal como o judaísmo tinha sido recebido, ou seja, como uma lufada de ar fresco, algo de novo. Até ali os deuses tinham que ser aplacados. Os deuses não eram acessíveis aos seres humanos. Os deuses não gostavam dos seres humanos. Tinha que ter muito cuidado com os deuses, porque se eles não estivessem de bom humor, os seres humanos sofriam na pele. E o cristianismo não, apresenta-lhes um Deus que é acessível, que os procura, que os quer, que inclusivamente vem morrer por eles e que os redime. E esta é uma mensagem que pode parecer até escandalosa. Exato. Não é? Mas que é uma lufada de ar fresco no panorama religioso do Império Romano. E que tem perspectivas de progredir. E é isso que se começa a constatar nestas primeiras viagens. Vai haver, sem dúvida, resistências. Vai haver problemas. Às vezes as pessoas não vão ser bem compreendidas. Mas vai haver quem as aceite. E não são só as pessoas mais simples. Isto é muito importante para o mundo de hoje. Exato. Um procônsul não era uma pessoa simples. Não. Era um magistrado, era alguém que tinha uma cultura acima da média, era um político. E, portanto, a mensagem da Bíblia não se destina só aos mais simples. Pelo contrário. Exatamente. A mensagem da Bíblia é para todas as pessoas, para todas as camadas intelectuais, sociais, o que nós quisermos. Ela tem conteúdo para qualquer ser humano, em qualquer contexto. E isto é o que nos mostra logo aqui em Chipre. E depois veio o momento do abandono do Exato, era o que eu ia dizer, não é? Temos, não é, apesar de ser uma viagem que vai ter muitos sucessos, ela também vai ter incidentes. Principalmente, eu tinha apresentado que vinha Paulo e Bernabé, na realidade saíram 3. Alguém os acompanhou, mas alguém que depois acaba por ficar pelo caminho. Qual é este incidente? O que é que acontece aqui? O João Marcos, se calhar, calculou mal as coisas. E ele ia à procura de alguma expectativa mais fácil. E quando viu que realmente havia várias dificuldades, ele percebeu que se calhar ainda não estava preparado para isto. E desistiu. E às vezes é melhor nós fazermos assim. É verdade que uma desistência é sempre algo negativo, sobretudo nesta equipa. Eles eram 13 e há um que desistiu. Mas o João Marcos percebeu que provavelmente ia ser um empecilho para o Paulo e para o Bernabé. Então, se eu vou ser um empecilho para eles, se eu estou receoso, se eu não estou à vontade, o melhor é eu ficar por aqui até eu crescer mais. E realmente mais tarde ele vai crescer. Exato. O João Marcos vai crescer, senão nós não tínhamos Evangelho de Marcos. Mas temos Evangelho de Marcos porque o João Marcos cresceu, desenvolveu-se, tornou-se realmente uma pessoa extremamente útil depois, até mesmo para o apóstolo Paulo, anos mais tarde. E ele vai estar preso com Paulo e Paulo vai tratá-lo com muito carinho. Vemos que Paulo, que num determinado momento, depois numa outra viagem, não vai querer que ele vá com ele, mas depois vai ver e vai reconhecer em Marcos alguém que tem a capacidade de fazer. Mas não era ainda ao momento de Marcos. Não, e não há problema nenhum, quando estamos errados, admitir que estamos errados, ou quando ainda não estamos preparados, admitir que não estamos preparados. E foi isso que Porque aconteceu. às vezes nós temos expectativas erradas acerca do cristianismo. Exato. Há pessoas que pensam que o cristianismo é uma espécie de chapéu de chuva que nos protege de tudo. E não, a única coisa que nós temos de bom, e isso já é o essencial do cristianismo, é termos Jesus como o centro da nossa vida, e isso é o que dá significado à nossa existência. Mas ele não nos protege de doenças, nem de problemas, nem de dificuldades. E por isso João Marcos calculou mal as coisas. Exatamente. E daí que ele fez bem neste aspecto em ter retrocedido para não impedir que Paulo e Bernabé fossem prejudicados
no seu elan missionário. E eles continuam. Eles depois vão para Antioquia, não é? Antioquia da Pisídia, e lá vão eles, como dizia muito bem o livro dos Atos, entraram na sinagoga num dia de sábado e assentaram-se. E isto é interessante, porque estes primeiros cristãos, que têm uma mensagem que é um bocadinho inovadora em relação ao judaísmo, Exato. eles continuam a observar os mandamentos de Deus, em particular o dia de sábado. Exato. E ali, uma vez que eles estavam de visita, foram convidados a pregar, e pregaram. Mas há ali alguma coisa que vai acontecer. Exatamente. É que vemos que depois, mais para a frente, que em Antioquia apenas os gentios vão aceitar a mensagem. Que são aqueles que estão nessa sinagoga. Ou seja, os tais tementes a Deus, que nós falaremos noutra ocasião. Porque vai-nos ser necessário noutra ocasião. Exatamente. Estes aceitam. Porque, lá está, é escandaloso. Duas coisas são escandalosas. Um Messias que morre na cruz. E, sobretudo, o que é mais escandaloso? Aquele que é o texto que nós lemos hoje, o texto bíblico que nós lemos hoje. Seja-vos sabido, irmãos, que por este se vos anuncia o perdão de pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Os judeus desta altura acreditam que são justificados pelo bem que fazem. Exatamente. E Paulo diz, e a mensagem de Paulo é: nós somos justificados por Jesus Cristo que morreu na cruz, não pelo bem que fazemos, porque o bem que fazemos até é mau, porque muitas vezes pode ser feito por maus motivos. De qualquer das maneiras, é feito por um ser que está, numa boa parte do tempo, em rebelião contra Deus. Exatamente. Não temos nada de bom que nos recomende. O único que nos recomenda é Jesus Cristo. Isto é que é inovador e revolucionário na mensagem cristã. E difícil de aceitar à primeira vista, não é? Aceitar. Alguém que, então, vê os seus esforços, porque eles esforçavam-se por ser bons, por cumprir, Exatamente. e eles veem os seus esforços colocados em nada, não é? Exatamente. Num valor sem valor. E então eles não perceberam que aquilo que estava a ser dado era muito mais valioso. Então acharam-se que estavam-lhe a ser retirados o valor deles, e isso chocou-os. Exatamente. E provocava o antagonismo, a oposição e muitas vezes a perseguição contra estes cristãos. Mas não podemos deixar de ver que também existiram alguns sucessos, não é? Houve sucessos. Houve judeus que aceitaram, mesmo assim, e havia justamente também gentios. E havia muitas vezes pessoas que, inclusivamente, pediam: olha, já agora esta semana foi bom, para a próxima semana ainda é melhor. E eles repetiam, como se costuma dizer, a mesma mensagem. Até que eles vão a uma localidade, é engraçado, e eles aí são tomados por deuses. Paulo e Barnabé. É verdade, eles chegam ali e as pessoas que estão habituadas a uma religião em que os próprios deuses se misturam em determinados momentos com os homens, eles, nesta confusão que existia entre religiões, esta confusão de religiões é tomada e eles são confrontados com essa mesma situação. E se eles não tivessem certeza no Deus que queriam, podiam ter tido problemas perante esta situação. Estamos aqui na cidade de Listra e um diz: olha, este é Júpiter, o outro é Mercúrio. Porquê? Porque acreditava-se que os deuses de vez em quando tinham à Terra em forma humana, e havia nesta localidade um mito que dizia que estes deuses tinham ido ali, tinham sido acolhidos por um homem a quem eles depois favoreceram e abençoaram, e a todos os outros que não os recolheram, os deuses, lá está, julgaram-nos. E estas pessoas pensaram que estas pessoas eram deuses, que Paulo e Barnabé eram deuses, e procuraram adorá-los. E quando Paulo e Barnabé disseram: não, adorar é que não, nós somos homens como vocês. A seguir vieram os opositores da cidade vizinha e virou-se, como é que se diz, a multidão. As multidões são sempre muito impetuosas e frágil, não é? Não são fortes no seu pensamento, são frágeis. Exatamente. As multidões vão conforme a onda, mudam de orientação. E Paulo foi apedrejado e quase deixado como morto. Exato, eles acreditavam até que ele estava morto. Exatamente. Graças a Deus não estava, porque ele ainda tinha muito para fazer pelos homens. Mas isto ajuda-nos a compreender a linha ténue que pode separar a compreensão do trabalho de Paulo e de Barnabé com aquilo que as pessoas, ou seja, muitas vezes a influência que a nossa própria percepção da realidade vai ter na forma de aquilo que é verdade mesmo, não é? E estas pessoas vão ter este confronto
e tem de ser a segurança em Deus e a segurança no trabalho que estavam a fazer e com a segurança do Espírito Santo trabalhando neles, que vai dar-lhes discernimento de saber o que fazer e como reagir perante todas estas dificuldades que eles vão encontrar. Esta viagem acaba, não é? Exatamente. Acaba em Antioquia, onde começou. Exatamente. E quando ela acaba, estes homens voltam para junto e vamos ter um resumo. Se tivéssemos que resumir esta viagem, ela é positiva. Ela é positiva. Houve pessoas que aceitaram a mensagem de Deus e isso dá ânimo para que Paulo e Barnabé planeiem imediatamente novas viagens missionárias. O Evangelho é aceitável, o Evangelho tem pessoas que ele ainda pode alcançar. E eles sentem que aquele é o chamado de Deus. Este é, sem dúvida nenhuma, um tema que nos enche o coração, não é? Vermos o Evangelho a progredir e ver como a Igreja foi crescendo, mas para além de todos os acontecimentos históricos e todos os ensinamentos que nos dá a nível da história do cristianismo, eles também têm ensinamentos para a nossa vida pessoal. Por isso vamos já passar ao momento especial, que é o momento em que nós aplicamos o que é que eu, ao ler esta história, a ler estes acontecimentos, o que é que eu posso trazer e aportar à minha vida espiritual. Eu talvez concentraria o último momento daqui, que é um dos mais perigosos da nossa sociedade de hoje, o endeusamento. Nós às vezes temos coisas tão boas que as pessoas justamente acabam por nos idolatrar, por nos endeusar, por nos dizer como nós somos extraordinários. E nós corremos o risco de muitas vezes ir até nessa onda. O que Paulo e Barnabé nos dizem é que nós devemos evitar o endeusamento. A todos nós Deus deu talentos e capacidades que nós devemos utilizar para o seu serviço. E dessa maneira ficaremos sempre humildes, sendo conhecedores dessas mesmas capacidades e desses mesmos talentos, mas não nos deixando embalar em ondas de endeusamento pessoal. E dessa maneira podemos continuar a ser úteis a Deus e aos outros. Com este convite tão especial que recebemos da parte de Deus através deste estudo e desta análise, de olharmos para nós e compreendermos que os dons que temos servem para levar outros a conhecer a Jesus, não somos nós próprios que somos os especiais. Especiais foi Jesus que morreu por nós na cruz. O que temos é uma missão especial e é tão bom saber exatamente porque é que fomos criados, qual é o objetivo de viver, e isso é a Bíblia que nos ensina. Temos tido a oportunidade de estudar tantos temas que nos têm levado a compreender como é possível ser feliz nesta terra, ter conhecimento e capacidade de ver aquilo que está à nossa volta. Tem sido bom crescer com Cristo. Se não teve a oportunidade de ver estes programas, se ainda não teve a oportunidade de ver outros temas serem desenvolvidos, convido a fazê-lo através da página da hopechannel.pt. Lá vai poder assistir a estes vídeos, ou então através da página da RCS, a página de Facebook da RCS. Lá também estão disponíveis estes vídeos para que possam ser vistos e, quem sabe, partilhados com os amigos, para que todos nós possamos, pouco a pouco, ir conhecendo, ir partilhando o nosso Deus, a mensagem dele e a vontade dele para a nossa vida. Tem sido um prazer contar consigo, queremos continuar a contar consigo a cada dia. Queremos então convidá-lo a estar connosco na nossa próxima Escola Bíblica. Até já!